Atlético de Madrid monitora Filipe Luís e pode fazer uma proposta pelo treinador do Flamengo. Salve nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Com números impressionantes à frente do Flamengo, o técnico Filipe Luís vem despertando interesse do futebol europeu. Vários times estão de olho no trabalho do treinador, já que ele está se destacando no principal campeonato de clubes do mundo. Atlético de Madrid vê com bons olhos investir pesado no treinador jovem para a próxima temporada europeia. Essas e outras notícias iremos acompanhar agora em nosso canal. Agora, falando de Flamengo, joga amanhã, aqui em Orlando, contra o LAFC, que é um time de Los Angeles, aqui dos Estados Unidos. O Flamengo está classificado em primeiro lugar. Vai poupar todo mundo? Ô, Richard Souza, tem um detalhe importante nessa parada aí. O dinheiro para cada vitória na competição é grande, cara. Não dá para abrir mão, né? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, cada vitória vale 2 milhões de dólares, quase 11 milhões de reais. E o Flamengo já garantiu até este momento 147 milhões de reais. Pode subir então esse valor se ganhar do Los Angeles FC. O time fez o último treino aqui em Atlantic City. E o Filipe Luís tem essa possibilidade de preservar algum jogador, de dar mais rodagem a outros, o Pedro, por exemplo. Mas tem a questão dos cartões. Bruno Henrique, Gerson, Plata e também o Pulgar, eles estão pendurados com o cartão. Se jogarem e tomarem cartão amarelo, ficam fora das oitavas de final. Nico de la Cruz não vai entrar em campo. Ele sente dores no joelho esquerdo, fez um exame ontem à tarde aqui, não tem lesão, mas ainda não tem condições e talvez não consiga nem jogar mais nessa Copa do Mundo de Clubes, viu, Escobar? É uma pena o De La Cruz, jogador importante aí do Flamengo. Obrigado, Richard Souza. Essa vitória em cima do Chelsea mais é porque ela não imponente que tem o título da Libertadores até. Não. Essa vitória ela não tem título. Mas é uma vitória marcante em cima de um grande europeu, embora, de fato, o Chelsea não esteja vivendo o seu melhor momento, a gente sabe disso, e nem está na primeira prateleira do futebol europeu, mas a vitória, como ela foi construída, é uma vitória extremamente marcante, porque, assim, eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade, na minha concepção, o Flamengo amassou o Chelsea, em todos os sentidos. Assim, acho que o gol do Chelsea só saiu por conta de uma falha e até mesmo uma falta de sorte do Wesley, que eu vou falar aqui depois, que eu acho que ele fez uma baita partida, em nenhum momento ele sentiu esse erro, pelo contrário, ele mostrou o potencial que ele tem psicologicamente falando, mas foi uma vitória marcante o Flamengo foi superior, para mim, em grande parte e até mesmo quase os 90 minutos do jogo. Então, acho que é uma vitória que, de fato, o torcedor rubro-negro tem que se orgulhar e da maneira que ela foi construída. Porque, assim, o Flamengo não mudou suas características. E é aí que eu bato palmo para o Filipe Luís. Na entrevista coletiva pré-jogo, ele falou, não vou mudar o meu jeito de jogar. Iniciativa, né? As minhas convicções serão mantidas e eu achei até que ele iria mudar um pouquinho, mas não mudou nada. Pelo contrário, o Flamengo construiu essa vitória marcante. Em cima de um grande time europeu, sendo superior em grande parte da partida, da maneira que o torcedor do Flamengo gosta de ver o Flamengo jogar. Extremamente ofensivo, marcando sob pressão, e a gente pôde ver, de fato, o Flamengo colocando novamente os ingleses na roda. O Pedrosa tem que tirar o chapéu agora, sem Pedrosa. dúvida. Que jogo do Flamengo, sensacional, espetacular. O Chelsea tá bom, pode não estar na primeiríssima prateleira, mas se não tá na primeira, tá na segunda. A gente elogiava antes, agora não vamos dizer que o Chelsea não é isso tudo. E a postura do Flamengo, né? Porque não foi aquele jogo do time sul-americano ficar retraído, esperando um vacilo jogar por uma bola. Parece que o Chelsea que jogava por uma bola. E foi isso. O desenho do jogo foi esse. Assim, o Chelsea foi o quarto lugar da Premier Essa League. postura eu não esperava. Assim. Então, é esse que é o ponto. O Chelsea foi o quarto lugar da Premier League, o que é muito para o melhor campeonato do mundo. Ele é campeão europeu, mesmo que sendo uma competição de terceira prateleira, que é a Conference League. Então, assim, não tem como ficar aqui desmerecendo nenhum pingo da vitória do Flamengo. Eu não acho que tenha sido o amasso dos 90 minutos, porque se você for pegar os números, o primeiro tempo ele é desenhado muito com o Chelsea, que percebe que o Flamengo ia dominar a partida no sentido de controle de bola, e o Chelsea tenta sair nas escapadas. Tanto é que, como eu falei aqui, se pegar os números, o Chelsea consegue 3 grandes chances no primeiro tempo e o Flamengo nenhuma. Apesar de ter pressionado, apesar de ter ficado mais no campo, do Chelsea ter tido mais posse de bola. Concordo com o Vene que o gol só sai por conta do erro do Wesley, só que com o erro do Wesley tem também o mérito do Pedro Neto, que conseguiu fazer a pressão e sair ali na cara do gol. No segundo tempo, Flávio, foi um negócio assim assustador, porque o Flamengo domina o Chelsea em todos os aspectos. Técnico, físico,
tático, em vontade, amassa o Chelsea, de fato. Isso aí assim, foi uma coisa pra gente olhar e falar assim, realmente, é uma equipe que consegue competir, principalmente com as equipes de segunda prateleira e quem sabe até da primeira, de igual para igual, tranquilamente. Pega a escalação do Flamengo, eu vi até o Vincent Kompany falando sobre isso, ele fala, tá surpreendido? O Vincent Kompany é o técnico do Bayern de Munique, tá? Tá surpreendido? Ele falou, não, eu não tô surpreso. Um time que tem Danilo, que tem Jorginho, e aí entra muito naquela coisa que a gente estava conversando aqui. Por que o Danilo? Porque o Danilo, além de ser um ótimo jogador, ele impõe respeito. O cara olha pro time adversário e fala assim, lá tem o Danilo, tem o Jorginho, tem o Gerson que joga na seleção brasileira, o Wesley que estava sendo convocado, que foi titular e que jogou muito bem, a falha no gol não anula isso, muito pelo contrário. E aí tudo que aconteceu no sentido de posse de bola é surpreendente. A estratégia do Felipe Luiz não. Porque o Chelsea claramente dava espaço onde? Nas laterais. E ele utiliza o Wesley, utiliza o Ayrton Lucas para ter velocidade. Deixa o Plata correndo lá na frente para fazer essa marcação sem bola e o time do Flamengo se tornou uma equipe muito mais intensa. O Gerson fez o jogo de tirar o chapéu, é impressionante. Aliás, até para quem tava falando, o Gerson tem que jogar ou não tem que jogar. Desculpa, gente. Vai abrir mão do Gerson? Esse jogador que botou o jogo no bolso vai abrir mão do Gerson? Não tem como. Depois o que ele vai fazer da vida dele é com ele. Na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tem que estar o mais forte possível. E mostrou isso diante do Chelsea, com a inteligência do Felipe Luiz, colocando o Wallace Ian, mérito dele, colocando o Bruno Henrique também, que foi decisivo. Então, assim, cara, tirar o Arrascaeta tem que ter, muito, Flávio. O Felipe Luiz foi. Então, o Danilo nunca perdeu, não sei se o Felipe Luiz levou isso em consideração. Nunca perdeu do Chelsea. Eu quero voltar no nosso programa de sexta-feira aqui, pré-jogo. Quando saiu a escalação e a gente mencionou aqui, eu até tive o discurso torcedor. Do Léo Ortiz. Calma, não adianta você criticar antes da partida. E se olharmos o jogo, vamos lá, a vitória foi construída em cima do trabalho do Felipe Luiz. Claro. Primeiro, ele colocou o Danilo sendo titular e muita gente questionou essa decisão e o Danilo mostrou em campo por que ele foi titular. Justamente por conta disso que o Pedrosa acabou de mencionar. É um grande jogador e o Felipe Luiz explicou que ele estudou o Chelsea e escolheu os jogadores mais velozes. E sim, no entendimento do Flamengo, no estudo deles, o Danilo é mais veloz que o Léo Ortiz. Depois ele coloca o Bruno Henrique aos 10 do segundo tempo no lugar do Arrascaeta. Tenho certeza que muitos torcedores rubro-negros na hora xingaram o Felipe Luiz por conta disso. O que aconteceu? Bruno Henrique extremamente decisivo. Aí ele decide colocar o Wallace Ian na frente até mesmo do Pedro. E eu tenho certeza que muitos rubro-negros de casa falaram, como assim? Tá maluco? Vai botar esse garoto? E o Pedro? Tem que botar o Pedro. O que aconteceu? O Wallace Ian foi lá e fez o gol. Então, são decisões feitas em cima de um trabalho diário do Felipe Luiz. Gostando ou não das decisões do Felipe Luiz, ele em determinado momento vai acertar. E tem acertado muito mais do que errado. Você pode não concordar, mas o cara é extremamente estudioso e entende de futebol, tanto é que a gente pôde ver esse jogo em cima do Chelsea. Uma vitória construída das decisões com as decisões do Felipe Luiz. Muito bem, e as substituições são pautadas em intensidade. Pode olhar, por que ele tira o Arrascaeta? Porque ele acha que o Arrascaeta não é craque, porque ele acha que o Arrascaeta não é um gênio. O Arrascaeta é um gênio, mas ele não é intenso. Por que ele não coloca o Pedro? Porque o Pedro não é intenso. Então assim, o Léo Ortiz é mais lento que o Danilo? Eu tenho certeza que o Léo Ortiz é mais lento que o Danilo. O Danilo o Léo era Ortiz, lateral, né? Tecnicamente é um monstro. Ele é um monstro, ele é o cara que consegue achar os passes em profundidade, consegue até, muitas vezes, achar passes como um meia. Mas pro estilo de jogo, que naquele momento ali era do Chelsea, ainda mais tendo o Danilo com a experiência que ele tem, é mais importante o Danilo. Aliás, eu falo nesse programa aqui desde janeiro, desde o momento que o Danilo chegou. Se alguém tem que ser titular dessa zaga do Flamengo, eu não tenho dúvida que seja o Danilo. Mas tem que fazer uma menção honrosa também ao Léo Pereira, que fez uma baita partida. Não, e por falar em Léo Pereira, seria até meu próximo comentário. Ele, entre aspas, é considerado patinho feio do setor defensivo do Flamengo, mas as partidas que ele vem fazendo, a gente pouco menciona porque ele está jogando ao lado de um Léo Ortiz, que está jogando muita bola, considerado o melhor zagueiro do futebol brasileiro por muitos, e ao lado até mesmo do Danilo, que é outro cracaço da zaga também, que sempre que entra faz grandes partidas. Aí a gente acaba até, entre aspas, esquecendo do patinho feio Léo Pereira, mas as partidas que ele vem fazendo são partidas muito boas, embora tenha falhado em determinado momento ali que foi decisivo em derrotas do Flamengo, mas isso para mim não apaga os grandes jogos que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo. Acho que a única questão negativa ou notícia negativa é o caso do De La Cruz, que está com essa dificuldade de voltar a jogar. Como é que está a situação dele? Baixa para o próximo jogo, voltou a sentir dores. Só tem notícia boa, só tem coisa boa do Flamengo, mas o De La Cruz está com esse problema, velho. Aquela comemoração do Felipe Luiz de ter todos os jogadores à disposição durou por pouco tempo. Na verdade, 2 dias apenas, porque hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o De La Cruz voltou a sentir dores no joelho direito, realizou exames,
A boa notícia é que o exame não constatou uma nova lesão no local, apenas dores, mas é um jogador que dificilmente vai ficar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. E é uma preocupação, né? Pelo visto, o custo-benefício de La Cruz de fato não está valendo a pena. É um jogador que, quando entra em campo, joga bem, mas ele fica muito tempo ausente. Então, por isso que até quando o Jorginho chegou, a gente estava com o discurso aqui que o Jorginho seria titular, era questão de tempo, porque o De La Cruz, embora jogue muito bem com a camisa do Flamengo, mas ele dá espaço para o concorrente. Por quê? Ele fica muito tempo fora. É de lamentar, porque é um jogador que eu gosto muito, mas de fato, até o momento, tem encontrado muitas dificuldades no ponto de vista físico. Que situação De La Cruz. Ô Pedrosa, ainda bem que tem o Jorginho, o cara chegou na hora certa, porque ia fazer falta agora o De La Cruz, claro, né? Com certeza. Nesse meio de campo, o Jorginho supre essa ausência. A torcida não está lamentando muito o fato do De La Cruz não estar jogando, né? Por causa a do gente Jorginho. lamenta porque o uruguaio realmente ele é muito intenso, ele é um ótimo jogador, mas ele não consegue ter constância física. E talvez esse alto investimento do Flamengo, fazendo uma descapitalização num pagamento à vista para trazer esse jogador, não esteja sendo justificado. O bom é, a diretoria conseguiu corrigir com um jogador que é melhor que o De La Cruz. O Jorginho é melhor do que o De La Cruz. O Jorginho é um jogador, tecnicamente, em experiência, em calibre, melhor do que o De La Cruz. Então, quando você olha o Jorginho jogando, ele tem tudo a ver com o termômetro que é o Flamengo. O Pulgar ali ao lado dele e o Jorginho sendo um regente, um cara que dita jogo muitas vezes. Então é difícil sentir falta do De La Cruz quando você tem o Jorginho, né? E eu acho que ele é um cara que já está adaptado e, para ser muito honesto, para o time ideal do Flamengo para o final do ano, o Jorginho é titular. Eu até lamento porque, por exemplo, para o jogo de amanhã contra o Los Angeles, é um jogo para o Felipe Luiz administrar o elenco. Porque, assim, já está classificado em primeiro. Óbvio, a vitória é muito importante porque dá um dinheiro a mais ali pro Flamengo de 11 milhões de reais. 11 milhões? Até que ponto tem que considerar isso, Vene? Você colocaria a reserva? Eu sou a favor... Pensaria na grana? Flavinho, eu penso na grana, obviamente, tem que pensar na grana. Uma premiação de 11 milhões em um jogo é extremamente importante. Mas eu não botaria os jogadores pendurados. Porque se eles levarem cartão, eles ficam fora das oitavas de final. Você sabe de cabeça? Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata. Esses quatro eu nem botaria no arrisca, campo. Né, cara? E no banco de reserva eu falaria, ó, fiquem calados, vocês não tem que falar nada com o Gerson. Se levar cartão amarelo no banco também, fica fora do próximo jogo. Então esses quatro eu nem colocaria em Gerson, BH, Plata... Gerson, Pulgar, Bruno Henrique e Plata. Pulgar, por exemplo, é um cara que recebe muito cartão amarelo. Esquece. Pulgar e Gerson nem pensa em colocar. E o De La Cruz seria importante justamente por conta disso. Entrar agora. Exatamente, para você ter a oportunidade de preservar o Pulgar e até mesmo o Jorginho, tá? Porque vem de uma reta final de temporada e vem de 2 jogos seguidos com a camisa do Flamengo. E aí você poderia preservar esse jogador. Preservar o Arrascaeta também, que fisicamente falando é um jogador que requer cuidado. E aí é jogo para você dar minutagem para o Pedro, dar minutagem para o Alexandro, que já foi reserva nos 2 últimos jogos, dar minutagem para o Varela, para o Michael, Everton Cebolinha. Léo Ortiz, que não jogou. Léo Ortiz, não jogou, Juninho, não foi titular, né? Outro atacante também. Eu manteria o Rossi, obviamente, mas eu daria oportunidade de jogadores que não estão tendo muitas chances. Mas, mesmo assim, o Flamengo tem muitas chances de vencer o Los Angeles, que já chega eliminado, ou seja, também não tem muita animação para uma partida como essa. A maior questão é essa, motivação zero do LA, que o LA não é um time horroroso, não é um time ruim, não é um time que não causaria dificuldade para o Flamengo. Quem vai trazer tudo isso, informações do Flamengo, agora ao vivo lá dos Estados Unidos, é o Pedro Ivo Almeida, chegando no nosso Futebol 360. Bom dia, amigo. Onde você está agora? Em que cidade? Bom dia. Bom dia, Abel. Tudo bem? Abração para você, aos amigos do 360. Eu estou aqui ainda em Atlantic City, New Jersey. O Flamengo também segue por aqui, mas são as últimas horas. Eu explico por quê. São 9h38 horário local aqui, 10h38 do Brasil. O Flamengo está iniciando neste momento o seu último treino lá na Universidade de Stockton. Treina por lá, já sai para o aeroporto direto, o aeroporto aqui de Atlantic City, e decola para Orlando. Então são as últimas horas dessa longa, parece que interminável passagem do Flamengo aqui em Atlantic City. Eu também me despeço daqui a pouco, saio daqui porque a gente vai para Orlando, porque amanhã tem jogo por lá, Flamengo, LAFC, despedida dessa primeira fase, Flamengo já classificado, já garantido primeiro lugar, tudo calmo. Felipe Luiz, como você disse, está rodando, está pensando, está vendo lá agora quem é que está fadigado, quem é que está cansado, quem é que não está, quem deve ser poupado.
Na atividade de ontem, o Gerson não treinou com o grupo, o Ayrton Lucas também foi poupado, não treinou com o grupo, o De La Cruz tinha voltado a treinar no início da semana, ficou fazendo um trabalho de recuperação, também não deve ser titular, então devemos ter algumas novidades para esse jogo de amanhã. Mas jogo muito importante por aqui, Abel, até por uma questão financeira, né? São 2 milhões de dólares a cada vitória, pouco mais de 11 milhões de reais que pinga ali no clube, no cofre de cada clube que vai vencendo. Então o Flamengo leva essa partida muito a sério, finaliza sua preparação tranquila, podemos dizer assim, por aqui, já decola para Orlando, como eu disse, parte da nossa equipe já está lá, o Mendel Bidlovski já está lá para receber o Flamengo quando o Flamengo pousar, eu me desloco daqui a pouco, saindo daqui do hotel que serviu de concentração para o Flamengo também. Falando em dinheiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, esteve no treino ontem, visitou a delegação, nos atendeu gentilmente, falou sobre bastante coisa, foi perguntado inclusive se esse dinheiro, tanto dinheiro, mais de 150 milhões até aqui, já conquistados pela presença e pelas vitórias no Mundial, se essa grana poderia ajudar no tal projeto, no sonho do estádio. E ele deu uma acalmada nos ânimos do torcedor rubro-negro, que o estádio parece que não é uma realidade tão próxima não. Vamos ouvi-lo aqui dentro do Futebol 360. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Esse é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Tenho Maracanã por 19 anos, então eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. Quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão abalizada. Tá então, Abel, tá aí a palavra do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que falou sobre muitos assuntos, falou sobre venda de Wesley, falou sobre o que é prioridade e o que não é, se é brasileiro, se é Libertadores, se é Mundial, falou sobre a reação do pessoal do Chelsea, dirigentes à vitória do Flamengo, falou sobre muita coisa, futuro do Flamengo, situação financeira, a íntegra tá no nosso site, nas redes digitais, você confere tudo por aqui. Então, só repassando a programação do Flamengo agora, campo e bola para te devolver. Treina agora aqui em Atlantic City, última atividade, finalizando preparação, voa para Orlando, atende a imprensa por lá no estádio, né, aquele protocolo FIFA, Felipe Luiz, alguns jogadores em zona mista. Amanhã, duelo contra o Los Angeles FC, fechando a participação nessa primeira etapa do Mundial, e aí segue em Orlando até o dia 28, porque o Flamengo joga oitavas de final no dia 29 em Miami. Até o dia 28 o Flamengo treina lá no CT da ESPN, dentro do Complexo Disney, toda a estrutura e mordomia do Flamengo por lá. Treina em Orlando, de olho agora nas oitavas de final, também nesse Mundial de Clubes. A gente segue por aqui, acompanhando o Flamengo, já eu vou para Orlando e a gente segue trazendo todas as informações dentro da programação da ESPN e também do Disney Plus, Abel. Então vamos liberar o Pedro Ivo Almeida, que vai viajar daqui a pouco, vai se deslocar, vai para a Flórida, para Orlando. Pergunta para ele se ele Vamos que as malas já estão aqui, só esperando acabar para eu voar. Pergunta se ele tem saudade das atrações de Atlantic City. Ouviu aí, Pedro? Olha, o professor, rapidinho, eu fiquei pensando nisso ontem, né? Saí para jantar aqui do lado, no restaurante que a gente almoçava, tomava café e jantava, porque só tinha um aqui de certa qualidade mais próximo. Eu falei, depois de muitas coberturas, é a primeira vez que eu tô deixando uma cidade e não tá batendo aquela nostalgia de, nossa, como foi bom, isso aqui vai ficar marcado, isso aqui vai dar uma saudade, mas tô achando que eu não serei o único não. Tirando a tranquilidade dos jogadores do Flamengo, tem gente já querendo sair daqui rapidinho. O Flamengo ganhou folga, o pessoal ficou na Filadélfia, foi para Nova York, foi passear. Pouquíssima gente quis ficar aqui curtindo essa aprazível Atlantic City, vamos dizer assim. Eu percebi isso no sábado, quando nós fizemos o Equipe F, e eu percebi a empolgação do Pedro Ivo. Nossa. Mas tá tranquilo, a gente tá aqui para trabalhar, para curtir, deixa para depois, vamos embora. É isso que eu ia falar, o importante é que o trabalho tá sensacional. Boa viagem, boa continuidade aí de trabalho. Muito obrigado, Pedro. Beijão, Abel, para você, para todo mundo aí. Valeu. Enquanto o Pedro pega as malas e se despede, como ele disse, da aprazível Atlantic City, falamos um pouco mais de Flamengo. Professor, a gente vai falar sobre a preparação, mas me chamou a atenção o assunto do estádio, que parecia algo muito mais próximo, pelo menos para mim, notícias de um passado aí recente, né? Ele deu uma esfriada ali, hein, o presidente. Agora, eu entendo
Eu sei que muito torcedor rubro-negro, obviamente, vai ficar frustrado, porque seria ou será maravilhoso um novo estádio, estádio só do Flamengo. Claro que vai ser lindo isso para o torcedor rubro-negro, mas quando eu digo que eu entendo se for fazer de qualquer jeito, entre aspas, ou de uma forma que traga problemas para o clube, é melhor esperar. Aí eu entendo. Concorda ou não? Ele tá certo. E ele fala que é um projeto que tem que ser para 10, para 20, para 30, para 50 anos, sei lá quanto tempo de estádio. Porque justamente a gente fala muito em erguer o estádio, mas tem um depois, né? A manutenção do estádio. Corinthians que eu diga. Então, tem que segurar, tem que poder com o rabo do gato. Eu acho que é isso que o BAP está preocupado. Ele tem razão, o estádio não é coisa que se faça assim, da noite para o dia. Se for para comprometer o atual estágio do Flamengo, que é um clube muito bem estruturado financeiramente, inclusive primeiro se estruturou financeiramente, depois dentro de campo, né? Havia até uma certa cobrança nos tempos do Bandeira. Eu quero ser campeão, diria o rubro-negro, mas só está sendo campeão agora porque plantou e está colhendo. Se for para comprometer, não vale a pena. Por um estádio, não vale a pena. Como ele falou, tem o Maracanã. E nem fosse, né, não é nem prioridade, né, do Flamengo, assim, nesse sentido. Não precisa nem correr, enfim, não tem onde jogar, né, essa necessidade. Está muito bem estabelecido no Maracanã. Eu concordo com o que os amigos falaram. Acho que o Flamengo ele se colocou num lugar em que ele não precisa cometer loucuras, né, que possam comprometer de fato tudo que o clube até aqui se organizou para de fato hoje ser essa referência também, junto com o Palmeiras, a saúde financeira. Então, acho que é isso. E importante você também não iludir a torcida, né? Ficar plantando informações que não vão, de fato, se concretizar. Então, eu acho que é isso. É ser transparente e pensar em primeiro nessa saúde financeira do clube. Agora, sobre o jogo que falta, o Flamengo já está em primeiro, tem uma grana envolvida também. Nesse Mundial, a gente não pode esquecer vitória que é por vitória. Cada vitória é quanto? $1 milhão? Ou 2? Dá uma grana. Eu tinha calculado no sábado, eu e o Plihal tínhamos calculado em coisa de 11 milhões, 12 milhões de reais. Cada vitória? Essa vitória especificamente valeria 12 milhões de reais. Então é 2 milhões. Tem o dinheiro básico da participação na Copa. Isso, de saída. De estar lá, você já ganha, acho que algo em torno de 85 milhões. Depende de quem é você também. Né? Se você é o Real Madrid... Pro Flamengo. Aí São $2 milhões a cada vitória. 2 milhões, né? É isso. 12 São duas vitórias, você já somou aí 4 milhões, pode somar mais 2 milhões, 6. Tem o prêmio por passar de fase. Sim. Então você vai somando tudo isso, é uma pequena fortuna que o Flamengo está levando. Tem um prêmio por passar em primeiro? Empate é $1 milhão, viu, professor? 1 milhão empate, isso. Empate $1 milhão, vitória $2 milhões. Cada fase 15,21. Não, é isso. Tem 12 milhões e... 15,21. 12 milhões em jogo. Isso aí já é mais do que pagar a Copa do Brasil, né? Não é? Que é uma competição milionária. É um salto assim. Aí se você parar para pensar, o Flamengo provavelmente vai vender o Gerson, 25 milhões de euros, não é isso? Que é a multa, pelo menos é o que se comentava. E está querendo 30 pelo Wesley. 30 milhões de euros pelo Wesley. Olha quanto não pode entrar no caixa do Flamengo assim, ó. Só agora, nesse meio de ano. Mais um motivo para segurar a tentação do estádio. Porque se de repente dá um mau passo... Qual o motivo? Não, porque quando entra muito dinheiro, fica todo mundo muito empolgado. Né? Então vamos segurar essa empolgação aí. O BAP não era o maior entusiasta do estádio. O estádio, na verdade, Abel, essa compra do terreno, da forma como foi feita, foi um passo político eleitoreiro da antiga gestão do Flamengo, do Rodolfo Landim. Era o seguinte, vamos eleger aqui o nosso candidato, compramos o terreno, vamos fazer o estádio em 4 anos, o estádio está pronto. Só que a própria compra do estádio já deixou o clube com o caixa baixo. Quando o estádio do terreno. Do terreno, né? Do terreno. Quando o Landim sai e entra o BAP, ele recebe o clube com quase nada em caixa. Com uma expectativa enorme de receita, que o Flamengo gera muita receita. Mas por primeiro mês, ele tinha contratado alguns jogadores dali no segundo semestre, como Plata, como o que foi vendido, o Alcaraz, que foi vendido depois pro Everton. Então o Flamengo estava com caixa baixo. Aí já vendeu o Alcaraz, logo emprestou, depois vendeu o Alcaraz, já deu uma equilibrada. Agora tem a receita recorrente, né?
de jogos que o Flamengo tem jogado, Libertadores da América, Copa do Brasil, já começou a entrar aquele dinheiro recorrente do dia a dia, só que agora chega essa fortuna do Mundial de Clubes, mais 2 fortunas de vendas potenciais de jogadores nessa janela de meio de ano. Então o Flamengo vai com o caixa lá em cima. Só que é isso, uma coisa é o caixa do dia a dia, porque o Flamengo vai precisar repor elenco com a saída desses jogadores. Outra coisa é pensar o que é o investimento na compra de um estádio. Eu concordo muito com o BAP. Tem lá agora já tem o terreno, tem todo um procedimento que tem que ser feito lá, um investimento antes de começar a construir o estádio, porque aquilo ali era uma área de gás e tal, era o gasômetro ali, então precisa... tem um termo técnico, né? Limpar, entre aspas, aquela região ali. Por segurança, claro. Por segurança. Tem todo um trabalho antes de você começar a construir o estádio. Então, como ele falou, o Flamengo acabou de renovar a concessão do Maracanã. Tem, por 20 anos, agora tem mais 19 anos para trabalhar o Maracanã. Por que tem pressa para amanhã ter o seu estádio? Hoje, entre aspas, o Maracanã é do Flamengo nos jogos do Flamengo, é do Fluminense nos jogos do Fluminense. Então ele consegue trabalhar isso, administrar, tem um bom relacionamento nessa administração com o Fluminense e vai com calma, sem pressa, sem desespero, trabalhar para construir seu estádio dentro de um planejamento. Não tem esse desespero de amanhã precisa estar aqui o estádio pronto. E esse estádio, imagino, deve ser um estádio com capacidade maior do que a das últimas arenas, porque senão o Flamengo vai sair da capacidade pública que tem no Maracanã para um estádio também numa capacidade mais reduzida. Não, o Flamengo tem capacidade para encher estádios maiores, né? Então. Tem que botar lá pelo menos uns 60 mil. Pois é. O Flamengo consegue manter um... Ou mais, hein? Pode pôr mais aí. O poder de arrecadação é uma parte bem importante, né, do clube. Nenhuma arena recente foi de 60 mil. Não. Do Galo não foi, do Corinthians não foi, do Palmeiras não foi. Então é mais uma responsabilidade. Né? A não ser que você queira bancar a saída da capacidade de 60 mil do Maracanã para 40, 50. Eu acho que não é negócio. Não, o Maracanã tem até mais do que isso, né? Teoricamente 80, não chega nunca a 80, mas bate lá 70, mais ou menos em alguns jogos, dependendo da circunstância, né? Muito bem, então o Flamengo termina a sua participação na primeira fase contra o Los Angeles e o Fluminense contra o Mamelodi Sundowns. Clubes sul-americanos dominam o cenário do Mundial de Clubes. Na última sexta-feira, o Flamengo confirmou sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes com uma rodada de antecedência. Já classificado como líder do grupo D, o time aguarda o adversário da próxima fase da competição internacional. Nesse cenário, a FIFA espera que o Flamengo, comandado por Felipe Luiz, tenha pela frente o Boca Juniors. Como entidade máxima do futebol, a FIFA reconhece o empenho dos clubes sul-americanos no Mundial de Clubes. Por isso, considera um eventual confronto entre Flamengo e Boca Juniors nas oitavas de final como símbolo máximo da força sul-americana em todos os sentidos. Além da performance dentro de campo, a torcida dos dois times também tem chamado a atenção dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Independentemente dos resultados da última rodada, o Flamengo está garantido como líder do grupo D no Mundial. Isso se deve ao critério de desempate, que é o confronto direto. Chelsea e Esperance não conseguem mais ultrapassar o time rubro-negro. Agora o adversário da próxima fase será quem ficar em segundo lugar no grupo C da competição. Para o Boca Juniors alcançar a próxima fase, o clube argentino precisará golear o Auckland City NZL, já eliminada do torneio. Além disso, será necessário torcer por vitória do Bayern de Munique contra o Benfica. Os argentinos precisam tirar uma diferença de 7 gols de saldo para ultrapassar o time português e avançar às oitavas de final do torneio. Flamengo venceu o Chelsea marcando 3 gols no segundo tempo. O Flamengo teve excelente atuação contra o Chelsea, vencendo por 3-1 em confronto realizado na sexta-feira. Logo após o apito final, Moisés Caicedo, meia equatoriana do time inglês, reconheceu o mérito do Flamengo e disse que a equipe brasileira venceu nos detalhes. Abre aspas, foi difícil aceitar, mas estamos pensando no próximo jogo. Certamente temos que tirar lições desta partida. Precisamos responder melhor. Acho que jogamos bem, mas é necessário foco total durante os 95 minutos, pois um segundo pode decidir a partida. Fecha aspas, afirmou Caicedo. Apesar da vitória, o time carioca saiu atrás no marcador. Wesley falhou e a bola sobrou limpa para Pedro Neto, atacante português.
Com o Liberdade, ele avançou e finalizou na saída do goleiro Agustín Rossi, fazendo 1-0 para o Chelsea. Na etapa final, o Flamengo virou o jogo com 3 gols. Bruno Henrique empatou após assistência de Gonçalo Plata. Em seguida, Danilo marcou o segundo. Por fim, o Wallace Ian, formado na base do Flamengo, fechou o placar e garantiu a vitória rubro-negra. BAP revelou dificuldades financeiras do Flamengo no início de 2025. Luiz Eduardo Baptista, atual presidente do Flamengo, assumiu o comando do clube em janeiro de 2025, após vencer a eleição no fim do ano anterior. Durante a estadia nos Estados Unidos para o Mundial, o dirigente revelou os problemas financeiros encontrados ao final da gestão de Rodolfo Landim. Abre aspas, se o Flamengo fosse uma empresa com 1,5 bilhão de receita, deveria ter cerca de 300 ou 400 milhões em caixa. Grandes empresas funcionam assim. Ninguém administra uma companhia com menos de 3 meses de liquidez. O Flamengo tinha verba para 2 dias. Tinha uma boa situação econômica, mas uma situação financeira frágil, como alguém com casa mobiliada, mas sem dinheiro no banco. Fecha aspas, disse BAP. No início de 2025, foi divulgado o relatório anual com os dados auditados de 2024. O clube bateu recorde de receita com 1 bilhão e 300 milhões, mas apresentou um aumento de 581% na dívida líquida, que saltou de 48 milhões para 327 milhões, além de um déficit de 734 mil reais. Esse aumento foi impulsionado por 2 fatores principais: investimento em reforços e compra de terreno para o novo estádio. O Flamengo pagou 146 milhões pelo espaço no gasômetro. Somando as 2 janelas de 2024, o clube investiu cerca de 300 milhões em contratações. Com a crise financeira, o Flamengo priorizou reforçar o caixa. A não renovação de Gabigol e David Luiz reduziu a folha salarial. Já a venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro rendeu 7 milhões de euros, 44 milhões de reais na época.